Depois de muitas promessas e até uma impressionante disciplina de discurso que vem desde os anos 80, tá, gente? O grande dia de Donald John Trump chegou e ele finalmente anunciou o seu grande tarifaço, que ele chamou do grande dia da libertação americana. Meus amigos, oficialmente a tarifa de Donald Trump está entre nós. Isso porque ontem o presidente americano anunciou o tabelão de tarifas de pelo menos 10% para todos os 185 países do mundo, incluindo aliados e inimigos. Agora, o Brasil, muitos especialistas dizendo que até saiu barato, não tem muito o que reclamar, recebeu uma tarifa de 10%, o que, de acordo com muitos, não é de todo ruim, dado o cenário mais amplo. Mas apesar de Trump insistir que está sendo gentil, fazendo uma reciprocidade carinhosa, ele impôs tarifas no planeta inteiro. A União Europeia, inclusive, pessoal, promete anunciar respostas duras ainda hoje na mesma medida. E o Brasil acabou de aprovar, como o senador Ciro Nogueira mencionou, a bancada também, a Lei da Reciprocidade, inclusive comandada ali pela ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, que permite uma retaliação contra países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. Agora, o fato é que a repercussão dessas tabelas foi o grande tema de ontem, segue dando o que falar. Para muitos, assim, a ordem geoeconômica global mudou para sempre e ninguém melhor que o nosso economista preferido, por que não? Pablo Spaia vai, Torinho, que está aqui com a gente. Beleza, mas como é que você está? Como é que vai, Marinho? Obrigado por me ter aqui de novo. Vai, Torinho! Então, hoje olá, aqui... Pepe, Maria de Cali, mano. Sempre uma honra estar aqui, um prazer. Meu amigo, que dia, hein? Que dia? O buffet está servido. As suas primeiras impressões? Eu acho que, assim, a primeira impressão é que o Brasil realmente vai ser o país que vai se dar melhor de toda essa situação, né? Os Estados Unidos impôs tarifas de, no mínimo, 10% para esses 185 países. O Brasil ficou ali na mínima, né? Não tem como ser menos do que isso. Então, o Brasil, da situação que era possível, se deu o menos pior possível. E os chineses, os asiáticos, os chineses, os japoneses, os coreanos, todos eles tomaram tarifas muito altas. E quem é um pouco mais velho vai se lembrar, né? Quando o Trump foi presidente na vez passada, esses países, a China, né, os asiáticos, eles viraram o canhão de compra para o Brasil e passaram a comprar muito mais commodities do que compravam antes por conta da guerra comercial com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos nem se fala em tarifaço, se fala em guerra comercial, né? Não se fala que o Trump fez uma tabelona de tarifas, se fala que o Trump começou uma guerra comercial com a Europa e com os chineses, né? Botar 54% de imposto em cima da China é declarar guerra, é uma guerra comercial. Os chineses falaram que vão tomar vão tomar providências ainda hoje também, bem como a União Europeia, né? O ministro da Economia da Alemanha também falou que a Europa tem que responder unida. O secretário do Tesouro americano falou que os países que responderem com tarifas vão ter tarifas aumentadas ainda mais. Então é o início de uma guerra comercial. Nessa guerra comercial, né, o Brasil está ali, quietinho, com a tarifa mínima que podia ser, não dava para ser menos do que isso. O Brasil coloca 11% de tarifa na média aí em cima dos produtos americanos. Nós estamos com tarifa abaixo do que a gente cobra deles. Então, eu acho que assim, a gente pode se dar bem. O ponto negativo é que pode ter muita inflação lá nos Estados Unidos, né? O que essas tarifas aí vão fazer? Vão trazer inflação para a América, que pode ser exportada para o mundo. Lembrando aí que para a galera aqui, nossos compatriotas e sobreviventes de cidades como Volta Redonda, Ipatinga, Cubatão, fortíssimos na siderurgia e na metalurgia, estão aí com 25% anunciados no aço e no alumínio. Isso aí meio que foi uma exceção que foi aberta nessa tarifa recíproca de 10% transversal, com exceção desses dois itens, não é isso, Pablo? É isso. Na verdade, o tarifaço em cima do aço e do alumínio foi o mês passado, e em cima desses produtos. Não tem nada a ver com que nenhum país. 25% para todo mundo. Importante esclarecer. E aí, agora veio outra coisa. Além disso, você tem essa tarifa de 10% em cima do resto dos produtos brasileiros exportados para lá. O que é, para nós, claro, né, vai machucar um pouco, principalmente, como você falou, quem trabalha nessa cadeia aí do alumínio. São quase 200 mil pessoas aqui no Brasil que trabalham na cadeia, né, desses minérios aí. Mas, no geral, eu acho que o Brasil vai acabar sendo beneficiado de tudo isso aí, por conta a balança comercial vai melhorar, o agronegócio vai exportar mais para os asiáticos e tal. É a expectativa, inclusive, da FEComércio, da nossa FEComércio aqui.
Mano Ferreira, Maria, PP, vamos começar a engajar aqui? Mano, vou contigo. Foi um dia meio maluco, assim, né? De implosão do modelo comercial que nós tínhamos desde o pós-guerra, basicamente, sim, né? Tanto é que as bolsas estão mergulhando no mundo inteiro, menos no Brasil. O nacionalismo é o novo normal, Mano Ferreira? Infelizmente, parece que sim, porque é uma insanidade. O brasileiro sabe bem que quando você impõe uma taxa para importação, quem paga, quem é punido, é o consumidor nacional. A gente sentiu isso muito bem na taxa das blusinhas. Quem paga a conta é o consumidor. Aí a pergunta é, até que ponto o mercado americano vai aguentar esse tranco, Pablo? É duro, né? Se você for mais longe, mano, se for lá para trás, na época do Collor, quando tinha aqueles impostos gigantescos, quando a gente se abriu para o mundo, o Brasil mudou. E mudou para muito melhor. Então, pode ser... Tem gente dizendo que pode ser um tiro no pé do Trump, que ele está dando um tiro no próprio pé. Mas, ao mesmo tempo, o que ele está olhando lá? Ele está olhando a industrialização dos Estados Unidos. A China é muito mais industrializada do que era há 30 anos atrás. E isso preocupa os americanos. Eles meio que criaram um monstro, né? Então, eles veem os chineses, né, entrando para vender... Os Estados Unidos é o carro-chefe das economias do mundo. É quase um quarto do PIB do planeta. O PIB do planeta é 110 trilhões de dólares, os Estados Unidos é quase 30. A China é quase 20. Então, os Estados Unidos é quase 25% do PIB, a China é quase 20% do PIB do mundo. O resto do planeta é 55%. Só que a diferença dos Estados Unidos e da China é que os Estados Unidos ele é um quadro do PIB comprador. E a China é vendedor. Então, ele está preocupado com a industrialização dos Estados Unidos e quer trazer de volta isso para lá. E os Estados Unidos que assinou essas... Ele até ontem disse assim, I love the Chinese people, eu amo os chineses. E I blame the people in that house. Ele falou, eu culpo as pessoas que ocuparam aquele meu gabinete no passado. Outros presidentes. Quando Bill Clinton assinou o NAFTA, quando aceitaram a entrada da China na OMC, e a China virou esse monstrengo mercantilista, jogando produtos dentro do mercado global e roubando propriedade intelectual, chegou ao nível que chegou. Vamos ver aqui, PP. PP estava bufando durante a fala do Mano. Aí eu preciso ouvi-lo. Me desculpa, eu não resisti, Maria de Carli. Me perdoa. Tudo bem. Me perdoa a falta de cavalheirismo aqui. Mano, já vou contigo. O Mano vive no mundo do Mano, né? Fala que vive no mundo do PP, no mundo da Lua, mas o Mano vive no mundo do Mano, né? Até porque o ponto interessante é o seguinte, cara. Os Estados Unidos, historicamente, né? A escola Hamilton, né? A escola americana, né? Sempre buscou protecionismo como regra de crescimento econômico, né? E só no pós-guerra que isso mudou relativamente, né? Até que o suco de laranja no Brasil sempre foi taxado demais nos Estados Unidos. Você tem um problema para os Estados Unidos comprar suco brasileiro. Aí depois eu queria colocar... Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, Torinho. Eu fiquei abismado com a taxa que o Trump cobrou do Taiwan, 36%, né? Considerando que os Estados Unidos, em relação à China, tem uma força muito grande nas empresas de tecnologia, na NVIDIA, Alphabet, Google, Amazon, Microsoft. Ou seja, ele acabou prejudicando o que tem de mais forte, né? Sim. A inteligência artificial dos Estados Unidos, que ganha de lavada do mundo todo, né, vai ter um problema muito grande. Eu não entendi qual que é a lógica disso. O que ele queria fazer com isso e taxar Taiwan em 36%. Você acha que, por exemplo, poderia catalisar a ocupação da China no Taiwan nesse sentido? O que você acha? O que você imagina disso aqui tudo aí? Com certeza tem a ver com a China querendo entrar em Taiwan, né? Taiwan tem uma empresa que chama TSMC, que é muito parecida com a NVIDIA, né, de inteligência artificial, que faz aqueles chips para inteligência artificial. E os Estados Unidos têm a preocupação muito grande de que os chineses entrem e consigam pegar aquele conhecimento, toda aquela inteligência. Eles chegaram a cogitar desmontar a TSMC e mandar para os Estados Unidos, a fábrica inteira. Mas aí o pessoal da TSMC diz que não, que se lá dentro sem os executivos não vai dar nada, eles não vão conseguir amealhar essa inteligência. Mas sim, existe alguma coisa por trás que é difícil de ler, né? Cada país teve um tipo de taxação, né? Você vê Vietnã 46%, né? Tailândia 36%, né? Taiwan também altíssimo, outros países até mais, né? Sei lá, Camboja 49%. E eles têm lá várias equipes que ficam analisando o que fazer com cada país, né? Eu sei que eu fiquei muito feliz que o Brasil foi só 10. E tem que ficar mesmo, até porque, olha só, eu vou até pedir para a minha diretora Helena colocar aqui, para vocês entenderem que realmente não sobrou ninguém para realmente contar a conversa depois. Temos as imagens aqui de um ponto bem remoto neste planeta Terra que nós habitamos. Enquanto ela já está preparando essa imagem aqui, eu me refiro à minúscula ilha chamada Heard and McDonald Islands, que é um território inóspito, inabitado.
que fica entre a África e a Austrália, que basicamente não tem nenhum ser humano, apenas pássaros árticos, focas e pinguins. E o Trump colocou uma tarifa de 10% nos produtos dos pinguins. Sim. Ali perto do Polo Sul, olha lá. Olha lá. Não tem nenhum ser humano. Lá. Pelo visto, eu não sei se vai ser o excremento dos pinguins, serão taxados 10%, indo aí... Como é que vai chegar lá? Impressionante. Só para perceber que realmente foi uma coisa que não sobrou ninguém de pé. Bom, senhoras e senhores, vamos aqui também. Quem quer comentar, Maria? Eu quero fazer uma pergunta. Eu estava dando uma olhada assim, em algumas matérias econômicas e eles falavam que o pior de ter um cenário negativo no mercado financeiro são as incertezas. E nesse sentido, a gente viu o discurso do Trump, justamente que você tocou aqui, assinando muito mais para o seu eleitorado do que para um presidente de uma nação que, convenhamos, é a nação mais importante do mundo, economicamente falando. É a nação que dominou a ordem econômica, que inclusive, né, instituiu todo esse modelo liberal econômico que prevalece no mundo atualmente. Então, o discurso dele foi justamente... prevalecia até hoje. Foi um discurso justamente acenando para o eleitorado dele, que é esse colarinho azul, chão de fábrica. Nesse sentido, eu queria ouvir de você, como é que a política pode impactar a economia nesse sentido? E como é que você vê a longo prazo, pelo menos nesses próximos 4 anos de mandato, essas incertezas vão ser... Como você enxerga a relação mercado financeiro, setor financeiro, com essas incertezas de Trump e esse lado político prevalecendo sobre o econômico? Eu acho que essas incertezas aumentam a volatilidade dos mercados, né? A gente tem visto já há alguns dias, né, algumas semanas, as bolsas caindo bastante lá nos Estados Unidos, caindo na Europa. E a do Brasil não. A do Brasil, bem, hoje o dólar está afundando, está 5,60 o dólar na bolsa agora, né? Então, mostrando que o mercado está confiante de que o Brasil vai se sair beneficiado dessa situação. Mas lá nos Estados Unidos, a incerteza aumenta, né? Porque fica difícil de você prever os resultados, né? Tanto no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, né? No curto prazo, o que está todo mundo acreditando é que vai ter inflação, né? No médio prazo, o que o pessoal está preocupado é com a desaceleração econômica dos Estados Unidos, o que pode gerar uma recessão que pode se espalhar para o mundo, porque a inflação, com certeza, se tiver, eles vão exportar essa inflação para o planeta. Então, com o Trump, o que a gente pode esperar é mais volatilidade nos mercados, incerteza está no ar. A gente sabe que ele toma as decisões, assim, às vezes de impulso e às vezes calculada, que parecem de impulso, mas pega todo mundo de surpresa. Paulo Spohr, eu não via tanto país unido contra os Estados Unidos desde o último Mundial de Basquete. Eu não sei você, mas é claro que vamos ver o que vai acontecer. É um momento de histeria nos mercados, claro que é uma espécie muito curto-prazista, imediatista, naturalmente. É dinheiro subindo e descendo ali ao vivo e a cada momento. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que, como ele mesmo disse, foi talvez o dia da libertação para os americanos, talvez o fim da ordem global multipolar, como nós a conhecemos. A ver, muitas dúvidas ainda no ar. Eu confesso que eu achava que era o Hugo Chávez falando algumas vezes durante o discurso do Trump. A insanidade de tratar os Estados Unidos como roubado pelo mundo. Uma coisa estuprada. Eu não fiquei surpreso com o discurso do Trump, não. Quem fica surpreso com um cara que assim, muito consistente desde os anos 80, agora, quando vê acontecer na prática... Ele é muito consistente. É natural que dá um susto, porque agora é para valer. Saiu da bravata, saiu do gogó e virou o nosso novo normal. Sabe o ponto que eu faria, assim? Para finalizar. Estava até pensando assim, né? Eu falei isso até no 3 em 1 ontem. Queria saber a sua opinião. Se eu fosse o Brasil, sabe o que eu faria? Eu criaria um imposto de exportação do aço e alumínio, para o aço e alumínio ficar mais caro nos Estados Unidos. E, paralelamente, eu faria um projeto de reindustrialização do Brasil. Infraestrutura pra caramba, absorveria esse aço e alumínio do Brasil. Repare bem. Né? Cresceria pra caramba o Brasil. E o ponto interessante também, a agrícola, 10% dos Estados Unidos, pode fazer um efeito inverso do Brasil, fazer com que os produtos do Brasil fiquem mais baratos, os alimentos. Né? Porque ao invés de exportar para os Estados Unidos, é consumido no Brasil. Você sabe que eu pensei uma coisa parecida, Pepe, né? O problema do alumínio, eu acho que ele poderia comprar de outros lugares, mas, por exemplo, a energia que vem do Canadá, né? Eles não têm de onde comprar. E eu pensei, se eu fosse o Canadá, eles metessem esse imposto, eu ia botar mais ainda. Então, beleza, então bota 50%, né? Eu quero ver. Aí ele arrebenta com a inflação nos Estados Unidos. Né? Fala, Maria de Carlos. Eu vou fazer só um último comentário, que eu estava ouvindo uns podcasts norte-americanos e eles falavam assim, é a primeira vez que a pauta tarifas está na mesa do americano médio. Eles nunca se interessaram por esse tipo
tipo de conversa e agora estão conversando sobre isso, as famílias, porque entenderam o impacto disso na qualidade de vida deles. E também tem que lembrar que o Trump ele é bom de conversa. O povo lá ele gosta de ouvir ele falar. Então ele fala em freestyle um tempão. Ontem ele falou um monte de coisa em freestyle também, né? Agora, é impressionante como, pelo menos a nível doméstico, dentro de casa, o Trump é um grande liberal econômico, cortando impostos, desregulamentando, desburocratizando. Os liberais de lá não concordam com essa avaliação. Objetivamente falando, meus amigos, depois da risadinha de deboche aqui, dessa jogada ensaiada, ele implementou o maior corte de impostos transversais para todas as categorias e alíquotas, sim ou não? Na história recente, sim ou não? Essa taxa aí não é o maior corte de impostos. Ele falou... Uma coisa de impostos para as empresas americanas. São duas coisas diferentes. Beleza, mas... Então, eu tô só avaliando da perspectiva do americano médio, certo? E que realmente, antes ali do Covid acontecer, os Estados Unidos estavam experimentando um momento de prosperidade total, mas, claro que o passado está no passado. Pablo Spyer, antes da gente concluir aqui, sua expectativa olhando adiante. Não, eu acho que a minha expectativa é que vai ser positivo para o Brasil, né? Apesar de que lá nos Estados Unidos a gente deve haver inflação. Inflação essa que deva ser exportada para o mundo. Pode ter um pouco de desaceleração econômica, né? A preocupação lá é que os Estados Unidos entrem em estagflação, né? Que tenha inflação sem a economia continuar crescendo. Mas no frigir dos ovos eu acho que vai acabar sendo positivo para o Brasil. E você, se quiser me seguir, claro. @PabloSpyer, @PabloSPYER. Obrigado, Marinho. Torinho. Obrigado, Pepe, Maria de Cali. E, mano, valeu. Vai, Torinho! Valeu, pessoal de casa também.